Juízes, capítulo de número 13. Nós vamos começar a história do último juiz desse livro. A história de Sansão. Juízes, capítulo de número 13, na tradução que eu tenho, diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, ele os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: Eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, pois eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio falar comigo, a sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não perguntei de onde ele vinha e não me disse como se chamava. Porém ele me disse: Eis que você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso não beba vinho nem bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, dizendo: Ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Porém Manoá, o marido, não estava com ela. A mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido. Ela lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: Você é o homem que falou com esta mulher? E ele respondeu: Sim, sou eu. Então Manoá disse: Quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? O anjo do Senhor disse a Manoá: A sua mulher deve se guardar de tudo o que eu disse a ela. Não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhe ordenei. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que você me convide, não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? E o anjo do Senhor respondeu: Por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor Deus. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que, enquanto a chama que saiu do altar subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. Ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. Manoá disse à sua mulher: Certamente vamos morrer, porque vimos Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado essas coisas. Depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Manedã, entre Zorá e Estaol. Pai, nós queremos te louvar, queremos agradecer a Ti pelo dia de hoje,
ó Deus, pelo o dia do Senhor, o dia de domingo, em que o Senhor nos reúne aqui como teu povo, ó Deus, para nos instruir, para que possamos, ó Deus, nos conectar mais a Ti, para que possamos adorar a Ti e também sermos alimentados por Ti, Pai. Muito obrigado, obrigado pela Tua palavra, obrigado porque a Tua luz brilha até mesmo nos momentos de maior escuridão, Pai. E quanto maior a escuridão, mais a Tua luz brilhará. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá esperanças. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém. Bom, meus irmãos, quando eu estava preparando esse texto para a pregação, eu fiquei feliz, porque é um dos poucos capítulos do livro de Juízes em que nós não temos uma tragédia acontecendo aqui. Se você bem sabe e tem acompanhado a série que eu tenho pregado aqui no livro de Juízes, nós temos visto um ciclo de pecado cada vez mais grave em Israel. Nós temos visto que até mesmo os juízes, os homens que o Senhor levantou para libertar Israel, eram homens que faziam coisas terríveis. E cada vez que a gente vai lendo uma nova história aqui, parece que a gravidade do pecado vai aumentando, parece que é uma tragédia atrás da outra, parece que as coisas estão ficando cada vez mais escuras, mais tenebrosas. E o capítulo 13 do livro de Juízes é um alento, porque não acontece nenhuma tragédia nesse capítulo, pelo menos. É o início da história de Sansão. Se você sabe, conhece um pouco da história, você sabe que Sansão não vai ser um santo, pelo contrário, ele vai fazer muitas coisas ruins, muitas coisas erradas, mas o início da sua história aqui, o nascimento dele, não é, a gravidez da sua mãe, são palavras de esperança, são palavras de luz em meio à escuridão que é apresentada aqui no livro de Juízes por causa do pecado. Essa escuridão, esse pecado cada vez mais grave, ele começa a ser apresentado aqui nos primeiros versos, onde nós lemos que os filhos de Israel se tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. A gente já leu isso aqui tantas vezes em Juízes que eu já perdi as contas de quantas vezes Israel entra novamente nesse ciclo pecaminoso, os filhos de Israel tornando a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Só que dessa vez, meus irmãos, o texto diz que por causa disso, por causa do pecado de Israel, porque eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Esse número me chamou a atenção, esse tempo em que eles serviram aos filisteus, em que eles foram oprimidos pelos filisteus, em que eles foram entregues nas mãos dos filisteus, me chamou a atenção. 40 anos, meus irmãos, 40 anos, porque até então eu fiz um levantamento de todas as histórias que nós já estudamos aqui no livro de Juízes, e nenhuma vez eles tinham passado de 20 anos nas mãos dos inimigos. Sempre antes disso acontecer, quando esse tempo estava se prolongando muito, quando esse tempo que no máximo foi de 20 anos, o povo clamava ao Senhor, o povo se lembrava do Senhor, o povo pedia ao Senhor uma libertação. E o que me chamou a atenção é que nessa história aqui, parece que o povo está tão afastado de Deus, o povo está tão distante de Deus, que não tem uma pessoa no meio de Israel que vai se levantar e vai pedir a Deus a libertação. Não tem ninguém no meio de Israel para se levantar e para clamar: Senhor, nos livra mais uma vez, como o Senhor já fez no passado. Não, meus irmãos, esse início do capítulo 13, apesar de eu falar que é um capítulo que não acontece nenhuma tragédia, que é um capítulo de esperança, vai mostrar o quão distante o povo estava de Deus. Só para você ter uma ideia, o primeiro rei, digamos assim, o primeiro povo que dominou sobre Israel aqui no livro de Juízes, foi o povo da Mesopotâmia. Eles serviram durante 8 anos, foram oprimidos durante 8 anos por esse povo, lá em Juízes capítulo 3, verso 8. Depois desse povo, o Senhor os livrou e tudo mais, veio os moabitas. Eles serviram os moabitas por 18 anos, está lá também em Juízes capítulo 3, verso 14. Depois veio Jabim, rei de Canaã,
e oprimiu o povo durante 20 anos. Está lá em Juízes capítulo 4, verso 3. Depois disso, os midianitas e os israelitas serviram eles por 7 anos. Mas sempre o Senhor os livrava e dava tempos de paz. Depois os filhos de Amon, aonde eles serviram por 18 anos e onde nós vimos que Jefté, não é, o último juiz proeminente, havia livrado Israel das mãos dos amonitas, mas eles serviram por 18 anos. E agora, meus irmãos, o texto começa dizendo que eles já estavam sendo oprimidos pelos filisteus por 40 anos. O dobro do máximo que eles já tinham sofrido até então. Isso nos mostra como esse povo estava longe de Deus, como esse povo estava distante de Deus. Não existia líder em Israel, não existia alguém que pudesse, tomar a frente da nação, não existia alguém que pudesse clamar ao Senhor pela nação de Israel, alguém que pudesse liderar Israel contra os seus inimigos, alguém que liderasse Israel espiritualmente em direção ao Senhor. Não havia. 40 anos sofrendo nas mãos dos filisteus. Eu tenho 33 anos, vou fazer 34 agora neste ano. Se eu tivesse nascido nessa época, eu teria nascido e vivido a minha vida inteira debaixo do jugo da opressão dos inimigos do povo de Deus. E não há ninguém que se levante para clamar ao Senhor. Mas, meus irmãos, o povo longe de Deus, uma nação sem Deus, uma nação sem liderança espiritual, uma nação que está fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, que estão durante 40 anos sofrendo, e não há ninguém que se levante para livrar esse povo. Todos os prognósticos aqui são de condenação para esse povo. Todos os prognósticos aqui são, agora já era. O povo se afastou de Deus de vez. Não há ninguém que possa salvar esse povo. Não há ninguém que possa os lembrar da aliança que Deus havia feito com eles quando os tirou da terra do Egito. Não há ninguém que clame a Deus. Todos pecaram, todos se extraviaram. Não há um justo sequer. Todos estão distantes de Deus. Esse é o prognóstico. Mas o texto, meus irmãos, vai mostrar que uma nação sem Deus também pode ser alcançada pela graça imerecida, pela graça do Senhor, pela bondade do Senhor. Dias melhores virão, e é o que esse texto vai nos mostrar. Primeiro ponto que eu quero tratar com vocês nessa manhã: Deus levantará um libertador por pura graça. Está do verso 1 até o verso 5. Então, como nós vimos, Israel estava sendo oprimido pelos filisteus durante 40 anos. E ninguém clamou ao Senhor, ninguém foi orar ao Senhor. E o texto vai dizer que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. O anjo do Senhor apareceu a essa mulher e lhe disse: eis que você é estéril e nunca teve filhos, mas você ficará grávida e dará à luz um filho. Por isso tenha cuidado e não beba vinho nem bebida forte, e não coma nenhuma comida impura, porque eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus levanta um libertador por pura graça, meus irmãos. Não tinha ninguém aqui clamando ao Senhor, não tinha ninguém pedindo ao Senhor, se lembrando do Senhor, não tinha ninguém que lembrava da lei de Deus, da aliança. Ninguém se lembrava, todo mundo estava distante, mas o Senhor se lembrava. Mesmo que ninguém se lembrasse, o Senhor se lembrava. O Senhor sabia que aquele era o seu povo. E de uma forma graciosa, de uma forma miraculosa, meus irmãos, Ele escolhe uma mulher estéril para mostrar que não dependia de ninguém, para mostrar que não era pela vontade do homem, para mostrar que não era pela bondade de Israel, para mostrar que nem mesmo que Israel era estava com as mãos tão sujas, tão atadas, Israel estava tão incapaz de servir ao Senhor, que o Senhor escolhe uma mulher estéril, para que Israel não pudesse dizer assim: bom, pelo menos o útero era bom, pelo menos a mulher era capaz de ter filhos.
o Senhor escolhe uma mulher incapaz, uma mulher estéril, para mostrar a esterilidade espiritual que esse povo vivia. Esse povo não tinha nada para oferecer a Deus, esse povo não tinha nada de bom que eles pudessem ofertar ao Senhor. E o Senhor, por graça, por misericórdia, porque Ele é maravilhoso, Ele traz esperança para esse povo, mesmo sem eles merecerem, mesmo sem eles clamarem. O Senhor escolhe uma mulher estéril e o Senhor já começa a operar um milagre a partir daí. O anjo do Senhor aparece a essa mulher e fala: olha, eu sei que você é estéril, mas você ficará grávida e dará à luz um filho, e esse menino começará a livrar Israel. É a graça de Deus, meus irmãos, o milagre de Deus acontecendo. Eles não são capazes de servir ao Senhor, eles estão estéreis espiritualmente também. Os últimos líderes de Israel foram incapazes de liderar o povo a amarem o Senhor. Eles foram capazes de criar uma cultura de adoração, uma cultura de ensino da lei. Eles foram incapazes. A gente viu tantos juízes aqui. O último que a gente viu, que foi mais falado, mais relatado, foi Jefté, que matou a sua própria filha e depois matou os seus próprios irmãos, os efraimitas. Não tinha ninguém, meus irmãos. Israel não tinha nada para oferecer ao Senhor. Mas aí quando a gente vê assim, que não tem uma saída, quando a gente olha e parece que fala, daí não pode sair nada, o Senhor, de forma amorosa, graciosa, pega uma mulher estéril e escolhe desde o ventre uma pessoa, um homem, para poder salvar Israel. Ele não poderia mais escolher um homem já nascido, porque ele já havia escolhido tantas vezes, nem mesmo uma mulher, ele já havia levantado Débora, por exemplo. Mas nenhum desses, meus irmãos, foi capaz de servir ao Senhor e de liderar o povo de Deus em direção à adoração ao Senhor. E aí o Senhor decide escolher então um libertador desde o ventre. O Senhor cria algo de onde não havia nada, uma mulher estéril, e Ele fala: você vai dar à luz a um filho, e este menino irá começar a libertar Israel. O Senhor mostra a sua graça, mostra o seu poder. Ele decide fazer isso por meio de um milagre, né? E Ele traz vida na esterilidade de Israel, onde não havia fé, meus irmãos, onde não havia comunhão com Deus, onde não havia relacionamento com Deus, aonde ninguém se lembrava de Deus, ninguém clamava a Deus, ninguém era capaz de pronunciar as palavras santas, ninguém era capaz, mas Ele escolheu esse povo para si, e o Senhor faz um milagre, e levanta da esterilidade de uma mulher um libertador para o seu povo. O segundo ponto, a gente vai ler aqui do verso 6 ao verso 20, que eles nem reconhecem a Deus. Esse povo está tão distante de Deus, que eles não conseguem nem perceber a bondade do Senhor, eles não conseguem entender muito bem o que está acontecendo, eles não têm um discernimento das coisas espirituais, das coisas santas. A mulher foi contar ao seu marido, no verso 6, e ela fala: olha, foi um homem de Deus que veio aqui falar comigo. Mas essa nomenclatura, um homem de Deus, geralmente é utilizada para falar de um profeta, de um homem mesmo, alguém que trouxesse uma profecia para ela, uma revelação. E era isso que ela tinha entendido: veio aqui um profeta e falou que eu vou ter um filho. E aí ela conta isso para o seu marido, mas ela fala que a sua aparência era semelhante à de um anjo, tremenda. Ela disse que não perguntei de onde ele vinha, e ele não me disse como se chamava, porém ele me disse: eis que você ficará grávida e dará à luz um filho, e por isso não beba vinho, nem beba bebida forte, nem coma coisa impura, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre materno até o dia de sua morte. Esse termo nazireu era um voto que qualquer um de Israel poderia fazer ao Senhor, só que era um voto temporário, era um voto que já estava estabelecido na lei de Deus.
qualquer um que quisesse fazer um voto de nazireu, que era justamente essas três exigências. Não podia beber bebida, nem vinho, né? Não podia beber bebida forte, não podia comer coisa impura e também não poderia cortar o cabelo, não poderia passar a navalha na cabeça. Eram os pré-requisitos para você fazer um voto de nazireu ao Senhor. Mas esse voto geralmente era um voto temporário. Depois de um tempo você poderia cortar o seu cabelo, poderia voltar a beber vinho e tudo mais. Só que o Senhor fala que esse menino, porque o Senhor o escolheu, o Senhor fala que ele vai ser nazireu desde o ventre até a sua morte. Então, o voto de Sansão aqui, que não foi ele próprio quem fez, mas foi o Senhor quem escolheu, o Senhor quem fez essa aliança, ele fala que ele vai livrar Israel por meio desse menino, mas que esse menino seria um nazireu. E a sua mãe já deveria observar essas questões. A sua mãe não deveria beber bebida, não deveria comer coisa impura, porque o menino seria consagrado ao Senhor desde o ventre. A gente sabe, né? Se você conhece um pouco da história, você vai ver que Sansão não cumpriu nada daquilo que o voto de nazireu pedia, nada daquilo que o voto de nazireu estabelecia. Mas nós não estamos aqui para falar exatamente agora disso, né? A ideia central do capítulo 13 de Juízes é a boa notícia. É a boa notícia de que o Senhor vai salvar o seu povo, mesmo que esse povo não esteja merecendo, mesmo que esse povo seja um povo que está totalmente distante de Deus e um povo que não consegue nem reconhecer o próprio Deus. Verso 8, então Manoá orou ao Senhor, dizendo: ah, meu Senhor, peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. É interessante essa expressão aqui essa oração aqui de Manoá, o pai de Sansão, porque o anjo já havia dito para a mulher tudo aquilo que precisava ser dito. Ele já havia instruído a mulher: olha, você vai ter um filho, isso já era um grande milagre. Você precisa obedecer isso aqui que eu estou te dizendo: não beber bebida forte, não comer coisa impura. Obedeça a essas coisas, o menino será nazireu. Ponto. Deus já disse o que ele quer Deus já disse o que ele queria que o povo fizesse. Deus já disse o que ele estava exigindo que a esposa de Manoá fizesse e também que Manoá observasse. Mas Manoá ora ao Senhor pedindo que o Senhor fale mais, pedindo que o Senhor diga alguma coisa a mais, pedindo que o Senhor mostre mais. Está muito pouco isso que o Senhor disse. Eu quero que o Senhor me comunique alguma coisa superior a isso. Eu quero que o Senhor fale mais, revele mais, mostre mais. Isso me chama a atenção porque isso reflete um pouco da nossa relação com Deus muitas vezes também. O Senhor nos ensina, o Senhor nos dá, sabe, a palavra dele para nos ensinar todo o tempo. Nós sabemos o que nós temos que fazer, nós sabemos como que nós devemos proceder. O Senhor já deu e já disse tudo aquilo que nós precisamos para viver uma vida reta diante dele, para tomar boas decisões. Mas a gente está igual Manoá. Sempre a gente quer que o Senhor fale um pouco mais, que o Senhor revele um pouco mais, que o Senhor nos mostre alguma coisa além. E nessa ânsia de querer sempre mais, de não considerar aquilo que o Senhor já nos ensinou e já transmitiu a nós por meio da sua palavra suficiente, nós ficamos querendo mais, e tem gente, meus irmãos, que nessa ânsia acaba, sabe, aquela pessoa que vai em várias igrejas, cada culto que tem uma revelação, uma profecia, vai atrás para poder receber uma revelação do seu futuro. Acredita em tudo, vai atrás, lê até signo, porque o signo vai mostrar um pouco do futuro que aquela pessoa tem para viver. Tem gente que é assim, que não considera suficiente aquilo que o Senhor tem falado domingo após domingo do púlpito, que não considera suficiente o que o Senhor revela por meio da sua palavra, mas tem que estar indo atrás de algo mais, de uma revelação a mais. Não considera suficiente aquilo que o Senhor já disse. E aqui, isso não está sendo relatado de uma perspectiva muito boa.
pelo contrário, o povo está longe de Deus, o povo está distante de Deus, o povo não reconhece a Deus, o povo não conhece o Senhor. E aí Manoá pega e ora e fala: Senhor, tem como me mostrar um pouquinho mais? Peço que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer com o menino que há de nascer. E o Senhor, meus irmãos, é só graça, é só misericórdia nesse texto aqui. O Senhor poderia simplesmente se calar. Eu já te disse, eu já falei o que vocês precisam fazer. Mas o verso 9 vai dizer que Deus ouviu a voz de Manoá. E o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando ela estava sentada no campo. Deus ouviu, meus irmãos, um povo rebelde, um povo sem fé, um povo que não sabe nem mesmo reconhecer a voz de Deus. Eles estavam achando que era um profeta, que era um homem. Eles estavam até meio duvidosos, um pouco até incrédulos, podemos dizer assim. E o Senhor ouve as orações até mesmo de quem está longe dele. Manoá não estava perto do Senhor. Manoá não era um homem de Deus. Manoá não era um homem que servia ao Senhor de forma exemplar. O Senhor escolheu Manoá e a sua mulher por pura graça. E mesmo assim Manoá está pedindo mais, está pedindo que o Senhor mostre mais. Em um ato de incredulidade, em um ato de falta de fé. Mas o Senhor ainda assim ouve a voz de Manoá, ouve a oração de Manoá. Isso é tão esperançoso para nós, meus irmãos. Isso é tão, isso nos dá tanta esperança, porque nos mostra o caráter de Deus, de bondade, de misericórdia, de escutar as orações até mesmo de quem não merece, de escutar as orações até mesmo de quem está longe dele, de quem está distante dele. O Senhor ouviu a voz de Manoá, e mais uma vez ele envia o seu anjo para falar com a mulher. E aí o anjo aparece para a mulher se apressou, correu e deu a notícia ao seu marido: eis que me apareceu aquele homem que falou comigo no outro dia. Até então, eles ainda não estão entendendo que é Deus. Então Manoá se levantou e seguiu a sua mulher. Quando encontrou o homem, perguntou: você é o homem que falou com esta mulher? Ele está incrédulo até então, Manoá. Ele tinha orado pedindo que o Senhor enviasse mais uma vez. O Senhor envia, mas ele não está acreditando. Aí você realmente é o homem que falou com a minha mulher da primeira vez? E o anjo responde: sim, sou eu. E aí Manoá fala: quando se cumprirem as palavras que você falou, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? E aqui, meus irmãos, eu acho o mais interessante a resposta do anjo do Senhor para Manoá. Ele fala a mesma coisa que ele já tinha falado antes. Manoá está pedindo uma revelação dos céus, ele quer saber mais, ele quer conhecer o futuro, ele quer conhecer as coisas que não cabem a ele conhecer, ele quer saber de coisas que não cabem a ele, que o Senhor não quer mostrar. E aí ele quer que o Senhor aumente a sua revelação, que o Senhor diga mais, diga além daquilo que ele já disse. E o anjo responde dizendo a mesma coisa que ele já tinha dito da outra vez que ele apareceu. A sua mulher deve se guardar de tudo que eu disse a ela, não deve comer nada que procede da videira, não deve beber vinho nem bebida forte, e nem comer nada que seja impuro. Ela deve observar tudo o que eu lhe ordenei. Percebe que o anjo do Senhor falou exatamente a mesma coisa que ele já tinha dito para a mulher. E ele fala para Manoá: você quer saber o que eu disse? Você quer saber o que vocês devem fazer? Foi o que o pastor pregou na semana passada. Foi exatamente o que o anjo já tinha dito para vocês fazerem. Sabe, meus irmãos, eu vejo nisso aqui Senhor, me revela como que vai ser a minha vida daqui 5 anos, Senhor, qual vai ser o meu emprego daqui 3 anos, será que eu vou ser promovido? Senhor, será que eu vou conseguir encontrar
aquilo que eu estou esperando? Será que eu vou encontrar o homem que eu tenho orado? Senhor, e o Senhor faz aquilo que eu já disse para você fazer? Aquilo que eu tenho dito para você fazer? É só você observar isso e deixa que com o futuro eu me preocupo. Faz aquilo que eu já te ensinei, observa aquelas coisas que eu já te ordenei, e pode deixar que com o futuro eu me preocupo, eu tomo conta dessas coisas. Não cabe a gente, meus irmãos, querer conhecer as coisas do futuro, querer, conhecer as coisas, os desígnios de Deus, o que tem preparado para a gente lá na frente. E tem muita gente que se perde na perseguição desse conhecimento. O anjo do Senhor ouve a oração de Manoá, mas o que ele diz para Manoá é exatamente o que ele já tinha dito para a mulher. Ele não acrescenta nada a mais, ele não dá nenhum detalhe a mais. Ele fala: obedeçam aquilo que eu já ensinei. É o Senhor dizendo para o seu povo que aquilo que nós precisamos para viver, aquilo que nós precisamos para tomar as nossas decisões, para escolher qual caminho eu vou tomar, qual atitude eu devo tomar, o que eu devo fazer, o Senhor já nos disse. O Senhor já nos revelou aquilo que cabe a nós ser conhecido, meus irmãos. Nós devemos apenas obedecer, seguir uma vida reta diante de Deus com base naquilo que Ele já nos ensinou. É isso que o texto está querendo mostrar. E aí Manoá fala então para o anjo no verso 15: permita-nos convidá-lo a ficar conosco, queremos preparar um cabrito para você. Até então Manoá está achando que é um profeta, né? Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que você me convide, eu não comerei a sua comida. Mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Acontece que Manoá não sabia que aquele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: qual é o seu nome, para que possamos honrar você quando se cumprir aquilo que nos falou? É muito interessante, meus irmãos, porque muitos comentaristas vão entender que nesse texto aqui especificamente, não só nesse, mas em outros também do Antigo Testamento, quando o texto fala o anjo do Senhor, ele está se referindo a uma aparição de Jesus no Antigo Testamento, a uma aparição do próprio Filho de Deus no Antigo Testamento. E é muito interessante porque esse texto aqui vai corroborar com essa ideia, porque no verso 18, o anjo do Senhor respondeu: por que você me pergunta pelo meu nome, que é maravilhoso? O anjo do Senhor não está dizendo que o nome dele é maravilhoso em si, o meu nome é maravilhoso. Não, ele está dizendo que ele tem um nome maravilhoso, que o nome dele é maravilhoso demais para que Manoá e a sua mulher entendam que ele é alguém que eles não vão conseguir compreender, que não cabe a eles conseguir entender o que o Senhor está fazendo ali naquele momento, que eles simplesmente precisam aceitar, que eles precisam crer e agradecer a Deus pelo milagre que eles estão recebendo. Mas muitos comentaristas vão atestar que de fato, nesse texto aqui e em outros aqui também do livro de Juízes, é o próprio Jesus, né? Tem várias aparições aqui que são consideradas como Jesus aparecendo no Antigo Testamento, antes da sua encarnação lá no Novo Testamento, porque ele já era o Filho de Deus desde a eternidade. Então, em alguns pontos do Antigo Testamento, alguns comentaristas vão considerar que é o próprio Jesus. Quando fala o anjo do Senhor, muitas vezes é o próprio Jesus que está aparecendo ali na terra. E aí nesse caso, esse anjo do Senhor fala assim: por que você quer saber o meu nome que é maravilhoso? Isso é algo acima daquilo que você pode entender. Sabe, eu vejo aqui, meus irmãos, Manoá como uma pessoa que, sei lá, parece que ela está querendo sempre mais, sempre querendo
conhecer coisas que não cabe a ela conhecer. Não sei se ele está influenciado pelo culto pagão dos povos que os rodeavam. A gente viu que Israel estava sendo muito influenciado, né, pela adoração aos outros deuses. E essa adoração a outros deuses, ela sempre também está envolvida com algo oculto, com buscar um conhecimento superior, algo maior, buscar, sabe, sempre algo, ter um conhecimento melhor e maior do que as outras pessoas, mexer com coisas ocultas. Parece que Manoá está um pouco nessa pegada. Ele está sempre querendo conhecer além daquilo que o Senhor quer revelar. E ele quer saber o nome. E o anjo fala: por que você quer saber um nome que é maravilhoso? Então Manoá pegou um cabrito e uma oferta de cereais e os ofereceu sobre uma rocha ao Senhor. Eles, percebe, eles não conseguem reconhecer a Deus, eles não conseguem adorar o Senhor de uma forma apropriada. Ele queria oferecer uma comida para o anjo do Senhor. O anjo do Senhor fala: não faz isso, oferece holocausto, oferece ao próprio Deus o holocausto. E aí eles vão tentando, sabe, é uma relação truculenta, é uma vida espiritual truculenta, porque ele não sabe como servir a Deus, ele não consegue conhecer a Deus. O texto está aí evidenciando que eles não conhecem o Senhor, que eles não sabem servir ao Senhor, que eles não sabem, que eles se esqueceram das palavras de Deus, que eles se esqueceram como que se deve servir ao Senhor. E tudo isso já havia sido passado por Moisés. Depois Josué reafirmou essas palavras. Era para ser conhecido por eles, só que eles não lembram, eles não conseguem servir a Deus da maneira apropriada. Aí ele vai lá, oferece o cabrito, coloca a oferta de cereais sobre uma rocha. E o anjo do Senhor fez algo maravilhoso. Enquanto Manoá e a sua mulher estavam observando, aconteceu que enquanto a chama que saiu do altar subiu para o céu, o anjo do Senhor subiu nela. E ao verem isso, Manoá e a sua mulher se prostraram com o rosto em terra. Parece que finalmente agora eles entenderam que eles estavam lidando com o próprio Deus, que não era um profeta que havia aparecido a eles, mas era o próprio Deus que tinha vindo à terra para demonstrar a sua graça, a sua bondade e salvar o seu povo. É isso que está acontecendo aqui, meus irmãos. Uma nação sem Deus recebendo a graça imerecida do Senhor. O texto continua e eu vou para o meu terceiro ponto. Deus dá vida a quem merece morte. O verso 21 vai dizer que nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que aquele era o anjo do Senhor. E aí Manoá disse à sua mulher: certamente vamos morrer, porque vimos a Deus. Parece que pelo menos de uma parte da lei Manoá se lembrou, meus irmãos. Lá em Êxodo capítulo 33, verso 20, quando Deus está falando com Moisés ali, transmitindo a lei e tudo mais, ele fala bem assim para Moisés: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Aquela era uma instrução específica para Moisés ali no monte e tudo mais. Só que não sei porque Manoá se lembrou, talvez, provavelmente ele se lembrou desse aspecto da lei. E aí ele entende: meu Deus, o tempo inteiro era Deus aqui, era Deus falando com a gente viu a Deus, nós vamos morrer, certamente nós vamos morrer, porque vimos a Deus. Eu não sei se também, talvez Manoá teve uma convicção dos seus pecados, dos pecados da nação, dos pecados dele, da sua mulher, de toda a nação, de que de fato eles estavam longe de Deus, eles estavam afastados de Deus. Mas uma coisa é fato, meus irmãos: havia aqui uma relação quebrada, uma relação de medo, uma relação de aflição,
quando nós não conhecemos o Senhor, ou quando nós estamos tão distantes do Senhor, que a única coisa que a gente pensa, quando a gente lembra de Deus, é de condenação, que Ele vai pesar a mão sobre nós. Quando a nossa relação está quebrada com Deus, e a única coisa que a gente sente com relação a Deus é aflição. É isso que está acontecendo aqui. A relação do povo era tão quebrada com Deus, eles estavam tão distantes do Senhor, que quando eles viram o Senhor, quando eles viram a bondade do Senhor, ao invés de se alegrar, Manoá especificamente, ao invés de se alegrar com a notícia de que eles teriam um filho, de que o Senhor iria livrar Israel por meio do filho que Ele estava dando para eles, Manoá fica com medo, Manoá está aflito, ele acha que vai morrer. Sabe, meus irmãos, de fato, não só Manoá, mas todo Israel mereciam a morte, mereciam a condenação. Eles estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, e havia 40 anos que eles estavam padecendo nas mãos dos filisteus. De fato, eles mereciam a morte. Mas o Senhor, meus irmãos, Ele não dá a morte que Manoá merece. Ele não dá a morte que nós merecemos. Pelo contrário, Deus dá vida a quem merece morte. Deus dá vida para a gente. Deus deu vida para Manoá e para sua mulher. Parece que a mulher de Manoá está está entendendo as coisas um pouco melhor do que ele, no verso 23. Mas a mulher respondeu: se o Senhor Deus quisesse nos matar, não teria aceito de nossas mãos o holocausto e a oferta de cereais, e nem nos teria mostrado tudo isso, e nem nos teria revelado essas coisas. Parece que pelo menos a esposa de Manoá conseguiu entender um pouquinho do que o Senhor estava fazendo no meio deles. O Senhor estava dando vida a eles, o Senhor estava dispensando graça, o Senhor estava dando esperança para um povo sem esperança. O Senhor estava trazendo gravidez, concepção, trazendo vida para uma mulher que era estéril, meus irmãos. Eu até consigo entender um pouco porque que a esposa de Manoá conseguiu captar melhor a mensagem. Imagina uma mulher estéril, imagina uma mulher que passou a vida inteira tentando ter filhos e não era capaz de ter filhos. Imagina uma mulher, e como eu já disse aqui em outras pregações, para a mulher israelita, para a mulher aqui do povo de Deus, do povo de Israel, era especialmente, era melhor ainda, era algo que elas esperavam, a questão de ter filho, porque havia uma promessa lá em Gênesis capítulo 3, dizendo que da semente da mulher viria o Salvador. Então imagina essa mulher ouvindo um homem, que ela considerava um homem, considerava um profeta, mas que depois ela descobriu que era o próprio Deus, dizendo para ela que ela era estéril, mas que ela daria à luz a um menino que iria começar a salvar o povo de Deus. Essa mulher provavelmente estava radiante, meus irmãos. Essa mulher provavelmente estava feliz, estava alegre. Ela tinha recebido a boa notícia do Senhor. Ela tinha recebido a grande notícia para ela de que teria um filho e para o povo de Deus que iria receber salvação. O Senhor trazendo vida na esterilidade. E a mulher agora está esperançosa, está feliz, porque ela era estéril, mas terá um filho. Verso 24: depois a mulher deu à luz um filho e lhe deu o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele em Mané-dan, entre Zorá e Estaol. O menino nasce, aquele que iria começar a salvar Israel dos seus inimigos. E o texto vai dizer que o Espírito do Senhor estava com ele. Tudo nesse texto, meus irmãos, aponta para a graça de Deus. Uma mulher estéril, o Senhor dá um filho a ela. Um povo sem Deus e que não consegue nem clamar a Deus, e o Senhor traz um Salvador para esse povo. Sabe? Todos os prognósticos nesse texto apontavam para uma condenação, mas o Senhor, por graça,
envia um filho escolhido desde o ventre para começar a livrá-los. Esse texto é um texto que dá esperança, que traz esperança. Eu não sei você, mas eu consigo ver o evangelho aqui nesse texto. Eu consigo ver a boa notícia nesse texto. No meio da escuridão do livro de Juízes, o Senhor está trazendo luz. Gravidez é isso, não é, meus irmãos? Gravidez é luz, gravidez é bênção. Os filhos são bênção do Senhor. Eu ainda não tive essa alegria. Ainda voltei, em breve. Mas todas as vezes que a minha irmã fica grávida, as 2 vezes em que ela apareceu grávida, meu Deus, era alegria para todo lado. A gente fica feliz, porque gravidez é esperança. Dias melhores virão. A misericórdia do Senhor está se renovando. O Senhor está trazendo luz. O Senhor está trazendo um filho. E tudo nesse texto está apontando para essa boa notícia. A gravidez, o nascimento. Deus irá salvar o seu povo por meio de um escolhido. Eu não sei você, mas para mim tudo nesse texto está apontando para o evangelho, para o nascimento do Filho de Deus. Tudo nesse texto está apontando para Cristo. Se você conhece um pouco da história, você vai saber que esse menino que vai nascer e vai ser o Salvador de Israel, pelo menos aqui agora, não vai ser Jesus, vai ser Sansão. E Sansão não vai ser nada daquilo que a gente espera. Ele vai começar a salvar Israel pela graça de Deus. Mas esse texto está apontando para algo futuro, para algo maior. Ele está querendo mostrar que o Senhor é bom e que o Senhor é capaz de trazer salvação aonde não há esperança. Que o Senhor é capaz de trazer vida, de trazer uma reconstrução de relacionamento com o seu povo, mesmo que o povo não mereça. E tudo isso aponta para o Evangelho. O Evangelho está aqui, o poder de Deus para salvar o seu povo pela graça. No meio da escuridão do livro de Juízes, um povo sem Deus, uma família sem fé, mas Deus agindo por meio da sua graça. Esse texto está nos mostrando, meus irmãos, que há esperança para nós também. Que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é gracioso, que o Senhor é capaz de fazer milagres. O Senhor trouxe vida para uma mulher estéril. O Senhor ouviu a oração de um homem sem fé. Isso serve para mim e para você também. O Senhor faz milagres. Ele traz vida aonde não tem. Ele escuta as nossas orações. Por pior que tenham sido os nossos pecados, Ele escuta as nossas orações. E Ele faz algo gracioso nas nossas vidas, porque Ele é bom. Amém? Espero que você tenha conseguido entender um pouquinho da mensagem que esse texto tem para dizer. Mas saia daqui com essa certeza: o Senhor é bom, o Senhor é bom, e Ele faz milagres. Pai, quero te agradecer nessa manhã, Deus, porque o Senhor tem palavras de esperança para as nossas vidas, porque o Senhor é um Deus que escuta orações de pecadores. E isso, Senhor, nos dá a certeza de que o Senhor está ouvindo também as nossas. O Senhor é um Deus que busca esse relacionamento com a gente também. Mesmo que nós, muitas vezes, estejamos distantes, muitas vezes não nos lembramos. No caso aqui do texto, 40 anos, Pai, sem lembrar de Ti. Às vezes a gente passa uma semana, meses,
vivendo as nossas vidas segundo a nossa própria maneira. Mas o Senhor vem aqui e nos mostra que o Senhor está nos acompanhando de perto, que o Senhor conhece, que o Senhor sabe, e que o Senhor é bondoso, misericordioso, gracioso, Deus. Que mesmo que o nosso relacionamento, a nossa parte esteja falha, que mesmo que a gente não tenha nada a te oferecer, como esse povo aqui não tinha, mesmo assim, o Senhor é bom. Nós podemos entender a tua bondade, Deus. Que se o mar nos submergir, o Senhor, ó Deus, nos dá a tua mão e nos traz para respirar, assim como nós cantamos. Porque o Senhor é bom. Obrigado por nos lembrar nessa manhã da tua bondade, por nos trazer, Senhor, palavras de esperança, e por nos dar a certeza que o Senhor escuta as nossas orações, que o Senhor é capaz de fazer milagres, como o Senhor fez aqui. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua bondade, pela tua salvação sobretudo, em nome de Jesus, amém.